Tá. Então, a gente vai ter aqui, basicamente, o espectro de infravermelho, o espectro de massas, o espectro de carbono, onde a gente vai ter o depth e o espectro de carbono só com o próton desacoplado, normal, e o espectro de hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é a fórmula molecular, né? A gente tem um C6H10O4. Tudo bem, a gente tem 4 oxigênios aqui, né? Então, é interessante porque a gente vai ter que arrumar um jeito de arrumar isso aqui tudo bonitinho. Mas, olhando para o espectro aqui do infravermelho, vamos lá. O que que a gente consegue tirar de informação? A gente vê que a gente não tem nenhuma banda grande aqui, né? Porque a gente está acostumado a uma banda grande aqui, álcool, né? Uma hidroxila. A gente não tem aqui, então a gente aparentemente não tem uma hidroxila no nossa molécula. Tudo bem? Mas a gente tem outros picos aqui interessantes. Geralmente, vai vir assinalado assim, a 1768, 1746, os picos que são interessantes, que são os picos que a gente vai precisar sim assinalar. O que que cai aqui nessa região? Vocês lembram? Dá esse pico forte assim? Ligação CO dupla. Ligação CO, né? Então, a gente vê que aqui tem uma forte banda de, de carbonila. Só que a gente tem duas aqui, ó. Você vê que ela se divide em duas. Isso é uma forte indicação que você pode ter duas carbonilas na molécula. Mas como que você vai fazer na prova quando você tiver assim, por exemplo? Você só vai vir aqui, dar dar um rabisco assim e escrever C dupla O. Tudo bem mesmo se for duas. A gente tem mais uma aqui assinalado. Geralmente também uma banda forte aqui nessa região é de quê? Aqui é de carbonila e aqui é uma C simples O, né? É uma ligação simples entre carbono e oxigênio, por exemplo. Então, a gente também aqui tem ele se dividindo em dois, esse pico. Então, a gente pode ver, isso já aí é um forte indício da gente ter da gente ter dessas ligações entre carbono e oxigênio simples. Até porque, como a gente tem O4, então é muito grande, é muito forte a chance dessa molécula ser simétrica. Ou seja, ela ter. Porque mesmo com a molécula sendo simétrica, o sinal em infravermelho ele aparece duplicado, assim, tudo bem? Mesmo se essas carbonilas forem simetricamente iguais. Então a gente vai vir aqui também e vai dar um C simples O. Pronto. Aqui você já acertou a sua questão de infravermelho. Aqui eu já te dá, se nesse caso valesse 1, você tiraria 1. Aí se viesse aqui e falasse que aqui é CH, estiramento. Beleza, ótimo. Pode servir depois, que se você precisar de um ponto, eu vejo que você marcou aqui um estiramento de C simples CH, e eu posso considerar um pontinho para alguma coisa. Beleza, tudo bem, fechamos e vê. Deixa eu mudar de cor agora, pra gente ir para massas. Deixa eu ver se esse laranja aqui tá legal. Tá, massas. Nossa molécula tem um pico do íon molecular igual a 146, né? A massa desse cara aqui. A gente já vê aqui forte, um pico em 29. 29, massa barra carga, né? O que que significa 29? Alguém lembra? Eu acho que eu comentei 29 agora há pouco. É um aldeído? Não, então, 29, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, é um álcool, etanol. Se a gente quebrar aqui, aqui tem carbono, carbono. Um carbono tem uma massa igual a 12. E ele tem três hidrogênios aqui. E aqui tem dois. Então vai ser 12, 13, 14, 15. Mais 12, 13, 14. 15 mais 14 igual a 29. Então, o pico em 29 no massas é um forte indício que você tem um CH3 CH2. Tudo bem? Esquece aqui o OH, só usei de exemplo. Então, o 29 é um forte indício que você tem um CH3 CH2. Aí a gente vê que a gente tem um pico em 45 também. Aí é legal a gente fazer, sabe o quê? Fazer isso aqui, ó. Tipo, Nossa, que isso? Fazer uma subtração aqui. Subtração não, quanto de 29 eu preciso para chegar a 45? Porque aí a gente vai ter provavelmente um grupo que se perdeu daqui e veio para cá, entendeu?
Então, a gente vai ver que de 29 para 45 é 16. E 16 é a massa de um átomo aí. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Que agora a gente já tem o CH3 e CH2. Já sabemos disso. Se a gente bota um 16... Ai, 16, pessoal, é a massa do... Deixa eu ver. Aqui, chat. CH3 e CH2, isso daí. 16 é a massa do oxigênio. Tudo bem? Então, a gente vê agora que com massas a gente já conseguiu fazer isso aqui. Peraí, cadê? Não tá indo, Jesus. A gente já sabe que a gente tem isso aqui na molécula. Então, aqui tem uma ligação com alguma coisa. Isso aqui no massas a gente já conseguiu. Como que a gente iria fazer para poder responder essa questão aqui na prova? Você iria vir em qualquer lugar onde fosse responder essa questão e botar 29. É... Peraí, não, essa parte aqui não ficou legal. Nossa, esse aplicativo aqui ele foi feito por uma pessoa há 1000 anos atrás, porque não é possível. Eu quero apagar, Jesus, só isso. Foi. Você só viria aqui e faria isso. Aí, agora ficou pequeno demais, Jesus. A largura de linha. Só viria e faria isso. Ponto. Um risco. Botaria um mais aqui e fecharia assim. Eu já entendo que isso aqui é um CH3, CH2. 45. Você somou bonitinho daqui aqui, viu que é 16 certinho. Então você vem e faz isso aqui. Dá um. Aí aqui você vai ter que botar. Fica chato a gente botar um mais no oxigênio. Você fecha aqui e bota um mais assim. Quando você não souber onde que tem mais, onde que poderia ter a carga, fecha o seu fragmento, tá com mais assim no final. Tá, e tá tudo certo. Eu não sou Buda, nem hippie, nem ninguém. Então, tá tranquilo. É, Fechamos massa, pessoal? Alguém falou alguma coisa? Isso, oxigênio. Fechamos massas também, por enquanto. O legal de massas é que a gente vai voltar depois para confirmar aqui, né? Tá. Agora, vamos olhar aqui o espectro de carbono. O espectro de carbono ele já vai dizer de cara pra gente se a nossa molécula é simétrica ou não. De cara. Por quê? A gente tem um C6. A gente tem 6 carbonos nessa molécula. Mas no aspecto de próton desacoplado, onde aparece todos os meus carbonos, aqui no DEPT, o carbono quaternário ele não aparece. Então a gente nem olha primeiro para cá para ver quantos tipos de carbono você tem. Aqui a gente só tem um, dois, três tipos de carbono. A gente não vai considerar o solvente aqui, o clorofórmiozinho aqui. Se a gente tem três, então quer dizer que essa molécula ela é simétrica no meio, né? Então, se você tem três para cá e três para lá de carbonos. Então, provavelmente, esse CO e esse C dupla O aqui, eles vão acontecer duas vezes. Tá todo mundo me acompanhando? Tá todo mundo consegue ver que agora que eu vi aqui no espectro de carbono desacoplado, de hidrogênio, que eu tenho três tipos de carbono, e como eu tenho um C6, essa molécula provavelmente é simétrica no meio. Então, isso daqui acontece duas vezes, ou seja, eu vou ter dois CH2 e CH3, um de um lado, o outro de outro, e provavelmente eu vou ter dois C dupla O e dois C simples O. Tudo bem? Ah, essa vai acabar em 10 minutos. Eu não sabia que tinha isso no Zoom, não. Que sacanagem. É, mas, enfim, vamos terminar pelo menos essa questão aqui, então. Tô vendo aqui o tempo agora, pelo menos, que falta. E aí, agora a gente vendo no depth aqui, a gente vê que a gente tem o depth, ele vai mostrar pra gente o CH2, ele vai mostrar invertido, vai estar para baixo, e o CH3 e o CH vão estar para cima. Tudo bem? E o quaternário, ou seja, o carbono que não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, ele não vai aparecer aqui, como é o caso desse 160. E carbonos que aparecem muito para cá, geralmente são carbonilas. Aqui, essa região aqui, geralmente é uma região de aromático.
Aqui geralmente é uma região de aromático e essa região aqui é uma região de carbonila. Tudo bem? Então, isso daqui provavelmente é uma carbonila, que a gente está vendo aqui, nesse picozinho pequeno. Esse daqui é um CH2, como a gente viu aqui, e esse daqui é um CH ou um CH3. Mas como a gente já viu aqui no Masters que a gente tem CH3, então provavelmente, provavelmente não, então esse daqui é um CH3. Tudo bem, pessoal? Então a gente já viu que isso daqui é uma carbonila, isso daqui é um CH2 e isso daqui é um CH3. Agora olhando para o espectro de hidrogênio, a gente vê que a gente vai ter aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas isso aqui é um quarteto e isso aqui é um tripleto. E o valor da integral deles é de 2 e 3. Ou seja, a gente já consegue ver que é um CH2 e um CH3 que a gente está vendo aqui, né? Tudo bem? Então, mas vamos assinalar o espectro de carbono, né? Como é que a gente faria para assinalar o espectro de carbono? Desculpa, eu não falei isso. Vamos mudar a cor, botar um azul, sei lá. A gente viria aqui C dupla O. A gente viria aqui. Isso eu tô fazendo assim. CH2. Tô fazendo bem resumido. Depois que a gente montar a molécula, a gente vai assinalar bonitinho. Isso daqui, CH3. Vocês não vão fazer isso assim na prova e deixar largado, não, tá, pessoal? Porque senão, se vocês não numerarem depois que montar a molécula, eu vou ficar perdido. Isso daqui é um quarteto, tá? Só vou botar aqui que é um quarteto, isso aqui é um tripleto, pra gente lembrar depois. Agora vamos tentar montar a molécula. Bom, vamos botar preto agora. A gente sabe que a gente tem um. Deixa eu ver onde que fica melhor para desenhar isso. A gente sabe que a gente tem um CH3, CH2 ligado a um O e que a gente tem isso duas vezes, né? Não, isso aqui vai ter que botar um negocinho aqui. E que a gente tem isso. Não vai ficar bom desenhar isso aqui, né? Eu vou tentar desenhar menorzinho, pelo menos. Ó, tá. Então a gente já matou aqui o espectro de hidrogênio, tudo bem? Já estaria aqui. E já matamos esses dois picos aqui, tudo bem? Agora a gente falta botar uma carbonila, a gente falta botar, pelo que a gente viu, duas carbonilas aqui, né? A gente já botou essas duas ligações simples aqui que a gente tem. Todo mundo entendeu por que que eu estou botando duas? Porque a gente viu aqui no espectro de carbono que a nossa molécula ela é dividida no meio, simetricamente. Então, se eu botar... Agora a gente pode tentar. Se eu botasse qualquer coisa que não fosse carbonila aqui, ficaria esquisito, porque eu teria que ter um sinal diferente. Então, eu, obrigatoriamente, vou ter que vir aqui e tacar uma carbonila. Se eu colocasse aqui agora, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um hidrogênio, tipo assim, um CH2, teria que ter mais sinal no RMN. Tudo bem? Eu não tenho, porque eu já matei o sinal no espectro de carbono. Eu já matei o sinal do CH3 e já matei o sinal do CH2. Então agora eu não tenho mais carbono para colocar se não for carbono de carbonila. Então, eu venho aqui e coloco mais uma aqui assim, venho aqui e tem que ser uma carbonila aqui. Tudo bem? Ficou meio esquisito isso aqui, mas dá para entender, dá para vocês entenderem. Porque agora eu mato os quatro oxigênios, eu mato a carbonila que eu tenho aqui. No espectro de carbono é diferente do IV. No IV você tem ele se desdobrando em dois. E aí indica que você tem duas carbonilas. No RMN não, no RMN geralmente vai cair um, porque a simetria no RMN ela é muito importante e acaba que os sinais caem exatamente no mesmo lugar. Valores das integrais, 2 e 3. Na verdade, a integral, gente, pessoal, a 2 e 3, daria a gente entender que a gente só teria um CH2 e um CH3. Mas, na verdade, isso aqui é uma relação de proporção, tá? Então, seria 4 para 6, no nosso caso aqui. Mas como que a gente faria agora para assinalar bonitinho, depois que a gente montou a molécula já, para assinalar os espectros de RMN direitinho, certinho, para ficar com... para acertar a questão, fazer ela corretamente, né? Ter o ponto máximo nela. Você veria aqui na molécula sua, na sua molécula. Colocaria 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Ou você colocaria, tipo, como você tem a molécula simétrica, você poderia, por exemplo... Ai, Jesus. Caralho. Não, sério, essas mesas, esse aplicativo eu acho bem complicado. Você poderia vir aqui, aí apagou o negócio ali também. Meu Deus do céu, hoje. Ficou horrível. Ah, ignore. Poderiam vir aqui e colocar de novo. 1, 2, 3. Nossa, tá horrível. Tá? Porque ela é simétrica, ela tem um plano de simetria aqui, ó. E a gente só vai numerar carbono e os carbonos, tá, pessoal? Não faz sentido numerar o oxigênio, porque o oxigênio está vendo o espectro de oxigênio aqui. E aí você viria aqui, colocaria aqui. Esse é o pico, ele é um quarteto, ou seja, ele é um sinal que ele tem três hidrogênios de vizinhos. Qual é o sinal que eu tenho na molécula que eu tenho três hidrogênios vizinhos? É o sinal do CH2, né? E ele também, ele está mais à esquerda do espectro, ou seja, ele está mais próximo de um átomo eletronegativo. Deixa eu tentar apagar isso daqui. Que pariu, gente. Agora, ah, qual é o problema? Não, tá de boa. Ele é mais próximo de átomo eletronegativo, então ele vai sair mais à esquerda do espectro. Então a gente poderia vir aqui e botar um 2 aqui. Deixa eu tá preto já. Botar um 2. Esse daqui é um dubleto, ou seja, o vizinho dele tem três. Não, desculpa, é um tripleto, ou seja, ele é vizinho a dois hidrogênios. Então, e ele está mais à direita do espectro, ou seja, ele está mais longe do átomo eletronegativo. Então a gente poderia vir aqui e colocar um, porque é o CH3. Vocês podem até botar assim, 2 CH2 e um CH3, algo assim, tudo bem? Também pode fazer isso. Ou pode montar uma listinha aqui embaixo também, se vocês quiserem, tipo ppm, aí bota 1.4 é um tripleto e corresponde ao CH3. Em 4.4 é um quarteto e corresponde ao CH2. Pode fazer isso também. Fica legal, ó. ppm, multiplicidade e assinalamento. Essa é a forma mais corretinha de fazer. Mas pode fazer assim também, porque na hora a gente não tem muito tempo para fazer a prova. Aí essa daqui, vocês vão vir e vão colocar 3, no caso seria carbonila. Vem aqui, coloca um 3C dupla O. Aqui, vocês vão vir e vão colocar, aqui é um CH2, né? Vocês podem circular assim e colocar 2CH2. E aqui, esses aqui, você vem aqui e coloca um CH3. Ou faz a mesma coisa que a gente fez ali. Coloca assim, aí vai cá. Aqui vai ser 0, 10, 20, 15 ppm, um CH3. Aqui não vai ter multiplicidade, né, do carbono. Pessoal, falta 1 minuto aí de chamada. Como eu consigo identificar a simetria no espectro de carbono? Vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima aula. Aí eu explico para vocês porque a ligação vai acabar. Tudo bem? Aí eu vou mandar o link lá de novo. Eu nem fazia ideia que aqui no Zoom também tinha isso. Tá bom, pessoal? Mas tá gravado, eu vou disponibilizar de novo para vocês verem depois. Mas basicamente é você ver o número de carbonos que você tem e o número de sinais de carbono que você tem no espectro de carbono. A gente tem 6 carbonos na molécula e a gente tem 3 sinais no espectro de carbono. Então provavelmente ela é simétrica no meio ali. Você tem